Legion. Legends of Death. Olá, Redbang, estamos começando mais uma edição de Legends of Death número 124, hoje edição estúdio. Programa de hoje, United by Metal, sessão release e um bônus. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. De volta na programação Legends of Death, né? Começar hoje o programa com uma entrevista que estava bastante atrasada aqui nas nossas prateleiras, mas hoje a gente conseguiu desenterrar. Isso daqui a pouco. Agora a gente vai com uma prévia, né? Do que vem na próxima edição do Legends of Death, uma entrevista com o Castifas, ex-Mystify. Confira um trecho. Reis, boa noite, Elizabeth e ouvintes. Aqui quem fala é Castifas. Minha experiência com Mystify foi desde a adolescência, ouvindo sons, e até antes de ouvir já tinha ouvido um primo meu, quando era bem novo. A gente fazia uma travessia de caiaque, ele cantando In Elizabeth e cantando Beelzebub também. Atmosfera densa, pesada, tenebrosa, diabólica, satânica. Primeira impressão que eu tive. Sensação de satisfação de saber que existe uma atmosfera dessa. Até com o tempo que eu fui tocando em bandas, o Beelzebub me viu em um estúdio, me chamou para fazer parte, né? Já admirava a banda bem antes de fazer parte. Pra mim, ver o Mystify com banda de negros da minha cidade, difundir o mundo. Tem material didático pra saber o que tava falando. Assuntos pesados. Assuntos ocultos. Até pelos títulos dos álbuns. Usar o inglês. Trocar carta, materiais. É a visão que eu tenho do Mystify, o poder do underground, né? Assombrosamente rápido, panorosamente pesado, culturalmente grave, sensacionalismo, 1 hora, only death metal, diariamente, na Legends of Death. E agora, Cássio e a sessão release. Boa noite, boa tarde, bom dia, galera de Satanás. Aqui é Cássio, trincando. Hoje nós vamos falar sobre o álbum A Long Cold Stare da banda Rot. É a sessão release. Roda a vinheta. Sessão release.
O som do Hot é foda, cara. Hot é aquilo que você pode chamar de uma banda perfeita. A Long Cold Stare é uma obra-prima do barulho. É porrada em cima de porrada. E é uma porrada maravilhosa. E ainda tem os interlúdios entre uma porrada e outra. Eles dão uma paradinha e toca aquele riff que você fala, porra, mas que riffão. E a pancadaria come de novo. Nos momentos mais lentos, assim, até que lembra um pouco o Rádio do Porão, nos seus momentos mais furiosos. E eles ainda, o Roth, possui, para mim, os 2 melhores vocalistas guturais do planeta. Ali são vocalistas guturais com força. É uma obra-prima de arte. Entendeu? O Roth é delicioso. O álbum tem 38 músicas, com 38 minutos. É 1 minuto por música. Se você gosta de grindcore, você vai gostar de Roth. Se você não gosta de grindcore, de repente você até gosta de Roth. É uma banda boa pra caralho. É nada 10. Sessão Elias.
of memories. Você pediu som, você vai ter mais som. Ouça o programa Legends of Death na Web Radio Skate Metal World. É toda terça e quinta-feira, às 19 horas, no play que toca mais alto em Ubatuba. SkateMetalWorld.com. Legends of Death. E agora na programação Legends of Death, entrevista United by Metal. United by Metal nasceu em 2015 e é comandado por Márcio e Brian e discute temas ligados ao metal. Faz entrevistas e já cobriu alguns shows em Manaus. O programa está ativo e é um canal de vídeos sobre metal no YouTube. Com essa entrevista com os caras do canal United by Metal, os dois vão responder, né? Vão revezar nas respostas. Para começar, como surgiu o canal? Fala, moçada do Legends of Death, eu sou o Brian Marr, do canal do YouTube United by Metal, e é um prazer conversar com vocês aí. Em relação a sobre como surgiu a ideia do canal, né? Já tem algum tempo que eu fiz essa migração de entretenimento da TV aberta para a internet, então eu sempre consumi muitos vídeos ali no YouTube. E desde garimpar shows de bandas que eu gosto, né, shows raros, até mesmo coisas que são fora do rock, né, como por exemplo carros, coisas relacionadas a HQ, cultura geek, esse tipo de coisa. Eu consumia muito vídeos no YouTube, né? E naquela época, né, mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, uns 6 anos atrás, não tinha tantos canais de rock, né? Hoje até já tem alguns bastante canais que falam sobre rock e metal, mas naquela época não tinha tantos. Então existia um grupo no WhatsApp chamado United by Metal, que existe até hoje, e o grupo ele literalmente tem esse nome literalmente porque ele é formado por amigos que se conheceram, né, por gostar de rock, né? A gente se conheceu em shows aqui da nossa cidade, que é Manaus, Amazonas, e então a gente formou esse grupo aí, né? E aí eu tive essa ideia de fazer um canal que falasse sobre isso, e eu sugeri lá nesse canal, nesse grupo, né? Aí algumas pessoas curtiram a ideia e a gente fez um outro grupo já com essa galera que topou, né, participar, e nelas estava incluso aí o pessoal que está até hoje, né? O Márcio, o Robinho, o Alan, são a galera da staff do canal, e também o Jander, o Fábio e mais 2 amigos nossos que saíram logo depois, né? Hoje o Jander e o Fábio também não fazem mais parte do canal, mas contribuíram por muito tempo, né? Depois veio o Marcão aí, que às vezes, quando é possível, ele ainda contribui, né? Mas a ideia surgiu assim, né? E em relação à repercussão do canal, como a gente fez o canal assim realmente para suprir a necessidade de um hobby, sabe? A gente pode fazer um negócio para se divertir mesmo. Eu acho que o canal ele foi até longe demais. Se a gente for considerar como que funciona o algoritmo do YouTube, né? E se a gente observar que nesse nicho de rock e metal, os canais desse nicho têm poucos inscritos e poucas visualizações, né, salvo canais que se tornaram grandes, como é o caso do Gastão, por exemplo, que até demorou para atingir um grande número de inscritos, mesmo tendo um cara que veio da TV aberta, né, no caso dos tempos áureos da MTV, né, era um cara com renome já, o Gastão. Ainda assim o canal dele demorou para ter muitos inscritos, né? Então assim, nesse nicho de rock e metal é difícil você ter muitos inscritos e você ter muitas visualizações. Então nesse sentido eu acho que a gente já foi até longe, até porque a gente não tem como ficar colocando conteúdo com tanta frequência no canal, porque a gente tem outras atribuições para fazer. Então infelizmente a gente sempre pede desculpa para os nossos inscritos, que tem muitos que são bem fiéis, sempre pede desculpa por não conseguir manter aí uma frequência maior, né? A gente está tentando colocar pelo menos um vídeo por mês, que é muito pouco, mas como eu falei, a gente faz por hobby mesmo, e a gente conseguiu aí já
quase 5 mil inscritos. Tem vídeos que tem muitas visualizações, e o canal também proporcionou que a gente tivesse acesso, né, conversasse com alguns integrantes de bandas que eram nossos ídolos, né, né, então isso foi muito legal, a repercussão foi bacana. Está longe de ser um canal grande por vários motivos, incluso esse, que a gente não tem condições de, no momento de ficar colocando muito conteúdo lá. Mas eu sinto satisfeito com o que a gente atingiu, e a gente espera que esse ano a gente consiga movimentar ele mais ainda. Vocês eram um zine que evoluiu pro canal? Então, na verdade a gente nunca teve fanzine, nem participou, nada. Nosso contato com banda, por exemplo, eu já toquei em banda, né? Assim, tanto aquela coisa meio por diversão mesmo, e a minha única experiência com uma banda mais séria mesmo, né? Uma coisa um pouco mais que demandava mesmo do meu tempo, era quando eu era baixista da banda Ressonância Mórfica, né, que a banda existe até hoje lá em Goiânia, meus amigos estão lá com a banda ainda. Mas assim, o nosso passado, né, o meu e o do Brian, que é os dois apresentadores, fora os outros também que fazem parte da equipe, é basicamente sermos fãs de heavy metal. Assim, desde a nossa adolescência, né, a gente escuta metal, começamos escutando metal assim separadamente, né? Não os conhecia, a gente foi se conhecendo com o passar dos anos, e basicamente dessa forma, né? Fãs de heavy metal que assim, a gente nunca quis passar a imagem ou coisa parecida de que a gente entendia, sei lá, de que a gente queria ser jornalista e que a gente tinha essa intenção de sermos jornalistas de metal. Não, nós somos simplesmente fãs de heavy metal, e que a gente fala sobre aquilo que a gente gosta, né? E a gente, assim, entende um pouco do que a gente está falando, né? Caso contrário, logicamente, a gente não meteria a cara num canal ali, mas basicamente dessa forma, fãs de heavy metal que falam sobre uma coisa que gostam muito, entendeu? Sem nenhum interesse em querer ser, sei lá, melhor que ninguém, ou sermos os jornalistas, até porque ninguém tem essa formação, né? Então, fãs de heavy metal que falam sobre o que gostam mesmo. Legends of Death. Queria que você falasse um pouco sobre a cena de Manaus. Manaus já recebeu bandas de diversos portes, né? Inclusive o Iron Maiden já veio aqui. Algumas bandas que a gente nunca imaginou, né, que viesse e tal. Teve um tempo que era muito difícil bandas mainstream assim vir pra cá, né? Mas isso já passou, né? Já veio muita banda grande pra cá, e isso é muito legal, né? Proporcionou aí que muita gente daqui realizasse sonhos, né? E falando sobre o Metal Underground, né? Os períodos em que eu fui mais presente no shows underground foi ali mais ou menos entre 2000 e 2009, né? Ainda era uma época que tinha muitas bandas praticando shows covers, que era muito natural. Hoje em dia já existe até uma rixa das bandas, assim, não de bandas, né, mas de teoria, assim, de bandas que fazem show cover e as bandas autorais e tal. Mas enfim, naquela época era muito natural, né? E, poxa, teve um momento assim que sempre teve várias bandas de vários estilos, mas no começo dos anos 2000 era muito frequente você ter bandas de heavy metal, né? E eu poderia destacar aqui a Suminator, que era muito boa, e que infelizmente ali eu não poderia indicar para vocês aqui um local onde vocês possam conseguir o material, mas tinha uma outra chamada Immortal Core, que era muito boa, caras, e essa daí você pode encontrar no Spotify. No Spotify tem o único disco que eles lançaram, né? É muito bom, aconselho demais vocês ouvirem Immortal Core, Beyond Great Vast Forest. O nome do disco é meio longo, mas cara, é muito bom, aconselho demais vocês a ouvirem, né? E depois, né, as bandas começaram, tornou-se mais comum que as bandas fossem mais extremas, né? Muitas bandas de death metal surgiram e tal, de thrash metal também. Uma banda que ficou conhecida e que fez shows com uma certa frequência fora do nosso estado foi a Brutal Exuberance, que infelizmente até parou com as atividades depois de ter lançado um disco bem legal, cara, o segundo disco deles. E esse provavelmente tem no Spotify também, então eu aconselho vocês a ouvirem a Brutal Exuberance. E hoje tem várias bandas aí também que continuam movimentando o underground, né? E em relação a público, assim, não é sempre que eu vou a shows underground, na verdade é até difícil eu ir, mas às vezes que eu fui,
os shows não lotam, né? Mas isso é muito, muito normal, né? Eu já fui em um show underground lá em São Paulo, no Fofinho, que é uma casa ali conhecida, né? E também eu acho que tinha muito menos gente do que eu achava que teria pelo fato de ser uma grande metrópole, né? E isso me fez me sentir até aliviado em relação ao público aqui da minha cidade, né? Então, assim, tem uma galera que é muito fiel, que sempre vai aos shows underground. Infelizmente não é o meu caso, mas tem gente que realmente mantém a cena viva aí e trabalha arduamente para isso. E aí também não está incluso só as bandas, mas produtores locais também, que estão sempre fazendo as coisas, muitos deles por convicção mesmo, sabe? Por prazer de fazer o negócio andar. E a gente sente a sinceridade nisso, isso é muito bacana, como é o caso do Tony, por exemplo, da Underground Brasil Distro, que sempre traz aí bandas também de fora e mescla com as bandas locais. Das bandas de agora, né, eu poderia indicar uma das que eu gosto, né, a Carbonation, que tem material lá no Spotify. Tem a Hawake também, que é uma banda que faz um som mais heavy metal com hard rock, e tem também o material deles lá no Spotify. Algumas bandas até saem em coletâneas, como foi o caso da Numbness um tempo desse, e mais recentemente a Cause Horror. Então, assim, tem várias bandas que mantêm a cena viva. E em relação à estrutura da cidade, poxa, as coisas melhoraram bastante, né? Hoje em dia tem muitos locais para as bandas tocarem, tem várias casas que tem shows ao vivo de banda, e às vezes tem, infelizmente, né, ocorre até de ter shows simultâneos aqui, divide um pouco o público, mas enfim, são opções, né? A pessoa vai no show que ela acha mais interessante. Então, a cena underground continua firme, e a cidade tem estrutura também para receber outras bandas de fora, né? Atualmente o pessoal tem praticado, assim, às vezes, trazer uma pessoa de uma banda de certo renome, né, do Brasil, e trazer só o vocalista, por exemplo, e para ele fazer um show aqui, algum especial com uma banda, e aí ele vai ensaiar com uma banda local. E às vezes saem umas paradas bem interessantes, né? Porque é uma outra dinâmica, né, que acontece. Isso daí tem acontecido de um tempo pra cá e é bem bacana. Legends of Death. Além do óbvio, né? O que o canal trouxe, assim, além pra vocês? Pois é, uma das coisas que o canal nos proporcionou, né, foi a de ter o contato, né, de ter entrevistado muitas pessoas legais, muitas pessoas que são tidas como referências, né, cara, muitos músicos de muitas bandas consagradas. E eu posso te garantir que eu não me lembro até agora, assim, estou tentando lembrar aqui, mas eu não lembro de nenhuma das pessoas em que a gente contactou para fazer uma entrevista, seja presencial ou seja a banda enviando vídeo pra gente com as respostas. Eu não lembro de ninguém que tenha, nem assim, de nenhuma maneira, sei lá, tido algum, como você mencionou na pergunta, né, algum ataque de estrelismo. Muito pelo contrário mesmo. Muitas das pessoas, assim, todas as pessoas que eu contatei, a maioria sou eu que entra em contato, né? Alguns outros membros do canal, mas a maioria eu entrei em contato, né? Tanto aqui com as pessoas, quando as bandas vêm tocar aqui em Manaus, né? E eu então, como falei, né, entrando em contato aí por e-mail, ou então pelo Facebook, né, para fazer uma entrevista, que pudesse ceder uma entrevista pra gente, e todos eles foram muito gente boa pra caramba. Lá no começo do canal, assim, um dos maiores exemplos disso foi quando a gente foi para São Paulo em 2015. A gente foi por causa do Monsters of Rock, né? E na verdade a gente aproveitou, acho que se não foi a primeira, foi uma das primeiras entrevistas que a gente fez, foi com o Ricardo Batalha da Road Crew. E, cara, assim, eu sempre tenho ele como um exemplo, né? Primeiro que eu gosto muito do trabalho dele, pra caramba, já há muito tempo. E ele é um cara gente boa pra caramba. Ele recebeu a gente na casa dele, né? Ele não conhecia a gente, tinha tudo pra, de repente, negar a entrevista, mas ele não só aceitou dar a entrevista, como recebeu a gente na casa dele, fez a gente se sentir muito à vontade, a gente conversou lá pra caramba. Ou seja, assim, isso foi, na verdade, foi uma tônica desde sempre, entendeu?
Todo mundo que você vê lá no canal foi super gente boa com a gente. Por incrível que pareça, a gente já teve algumas, não vou dizer ataque de estrelismo, mas alguma dificuldade em contactar bandas daqui da nossa cidade. Pessoas que, assim, eu já entrei em contato e que a pessoa não respondeu, ou se respondeu, respondia, sei lá, de uma forma que parecia que não interessava, entendeu? Então, assim, com as pessoas que estão de fora, sempre nos trataram com o máximo respeito e fizeram os vídeos e cederam as entrevistas com o máximo respeito por nós, né? Pelo que a gente estava fazendo ali. Primeiro que assim, a gente só vai entrar em contato com pessoas e com bandas que a gente gosta, né? E por muita sorte, cara, por muita sorte mesmo, todos eles, eu posso dizer que todos eles foram muito gente boa com a gente. Então, ainda bem que até hoje a gente nunca teve problema. A gente espera que continue assim dessa forma, né? As bandas sempre nos atendendo da melhor forma possível, né? E principalmente com respeito, que para mim é o principal. Assim, o meu respeito por eles aumentou muito mais depois que eles nos trataram com respeito, entendeu? Mesmo nós sendo um canal, mesmo a gente sendo, né, melhor dizendo, um canal underground, né, de Manaus, não está nem perto dos grandes centros, mas assim mesmo, todos eles foram sempre e continuam sendo muito gente boa com a gente. Isso é muito legal. Na hora de montar, como é que isso acontece? Como é que vocês montam o United by Metal? Nós definimos as pautas do que a gente vai fazer no grupo de WhatsApp do canal, né? E todos participam com ideias. Uma vez que a gente estabelece sobre qual será o assunto do vídeo, aí a gente parte para uma pesquisa individual, né? Que no caso seria das pessoas que vão participar do vídeo, que atualmente praticamente é só eu e o Márcio. E aí nessa pesquisa a gente tem liberdade para elencar e destacar o que a gente quiser, tanto o Márcio quanto eu. Dificilmente a gente divide ali no grupo as nossas pesquisas, né? Eu fico sabendo do material dele já quando a gente vai gravar, para também deixar a coisa um pouco mais espontânea, né? E aí eventualmente, né, quando a gente está gravando, se um percebe um erro flagrante do outro, a gente se corrige ali naturalmente. E o processo de edição, primeiramente é bom a gente dizer que a gente não gosta de pesquisar uma coisa totalmente do zero. Então assim, a gente tenta trabalhar com assuntos e bandas que a gente já conhece. Dificilmente a gente vai falar sobre uma banda ali que porque alguém sugeriu, porque algum inscrito sugeriu, e aí a gente vai inventar um assunto. Não, se um inscrito sugere pra gente uma banda, né, eu ouço e gosto dela, aí sim eu posso fazer um review dessa banda, né? Mas é porque eu gostei dela e fui buscar as informações. Então assim, a gente não trabalha do zero com um assunto assim de uma banda que a gente desconhece por completo, né? Então assim, a gente já tem algum conhecimento do que a gente vai trabalhar. A pesquisa ela é importante para poder a gente se pautar em relação a datas, principalmente, e nomes de certas pessoas e tal, para poder a gente falar com mais detalhes, né? A gente vai acrescentar mais detalhes a assuntos que geralmente a gente já tem certo domínio. É basicamente isso. Aí depois, a parte da edição basicamente 100% comigo, né? Eu não por ter que ser 100% comigo. Se o Márcio, por exemplo, tivesse alguma perícia, né, nessa questão de mexer na edição, certamente também ele poderia enriquecer a edição com sugestões e tal. Mas do pessoal do grupo é só eu que mexo com os programas, então acaba que é basicamente eu que faço tudo, entendeu? Inclusive por exemplo, quando um vídeo ele é totalmente feito pelo Márcio, a pauta dele, tudo ele que fez, ele grava o vídeo e na edição é eu que vou dando na louca ali, vendo o que eu faço para poder completar aquele vídeo, entendeu? Às vezes eu tenho até que, nesse caso específico aí, eu tenho que ir ouvir algumas músicas da banda que ele tá falando e tal, para poder eu tentar ajudar ali na edição, né? Mas
não é algo tão complexo, porque eu também não deixo a edição tão complexa. Eu não tenho domínio sobre, não sou profissional nisso. Foi tudo aprendido na marra com tutoriais de YouTube e tal. Então assim, não é uma coisa que eu tenho total domínio. Eu uso o Adobe Premiere, então eu vou aprendendo, ainda estou aprendendo, né? Depois de tantos anos eu ainda estou aprendendo. Eu faço edições simples, que é para poder também agilizar o conteúdo e liberar ele logo, né? Se dessa forma às vezes a gente já demora para colocar no ar, então assim, não é nada complexo a parte da edição. Chega do fim da entrevista com os caras do United by Metal aqui no Legends of Death. Quero agradecer aos integrantes do programa pelo papo curto aqui no Legends of Death sobre o programa, né? Mais um veículo relacionado ao metal, né? Divulgando, levando, propagando a chama, mantendo acesa a chama do metal. O melhor da New Wave of the Beast of Heavy Metal em uma hora só de música. Olha have. Boa noite, galera. Aqui quem me fala é Beto Demente da banda Regorge e estamos no Land of Death. Bota pra quebrar aí, Legends of Death. Olá, bem que começando meu horário hoje, né? Sabadão aqui na Legends of Death. No programa de hoje você sabe, muita música, sorteio, né? Muito som. Sabe que o Megadeth é uma banda americana de heavy metal liderada por seu fundador, vocalista e guitarrista Dave Mustaine. O grupo foi fundado em 83 após o Dave ser demitido do Metallica. Desde então a banda lançou 15 álbuns de estúdio, 4 ao vivo, 2 EPs e 5 compilações. A banda ganhou fama internacional ligeiramente, ficou muito conhecida por sempre trocar sua formação devido aos constantes problemas de personalidade de Mustaine e pelo fato de o vocalista não querer viciados na banda e em suas turnês, mesmo sendo sabido que ele próprio tinha sérios problemas com drogas. Você fala as senhas, já leva quem achar, né? São 5 senhas, quem achar 4 leva, hein? Vamos de Session Live hoje com Megadeth. I'll tell you, she cried when she found out she was coming back home to us, and after seeing this place in the daylight, I know why. This place is a fucking great country. Anyways, this song is a single that we just released about a little baby. She was only 6 years old when we buried her alive. Mary Jane. Legions of Death.
The light that fills my lonely cell. Legion. It's blocked up by the key that locks the door to this hell. The place they wanted me. Devil's Island!
you're doing, or you're performing also in the studio. You perform the lead guitar and the lead vocals. Isn't it a bit quite difficult for a musician, both lead vocals and the lead guitars? Well, no, it just depends on how drunk I get, you know. No, actually, I think it is quite a challenge, and I've always been one to look death in the face and spit, and so I'm not afraid of taking on things that are way above my ability, because I'm usually not going to do it right anyway, so at least I try the best, you know. Also ich habe ihn immer so angesprochen, weil er spielt Leadgitarre Megadeth und er macht dann Leadgesang für Megadeth, ob das beides zu vereinen ist. Warum nicht eins alleine machen sollte. Er meinte, das ist kein Problem. Es kommt darauf an, wie besoffen er ist auf der Bühne. Das meinte er nicht so ganz ernst. Nein, er meinte es so, er ist halt gut genug als Musiker, er schafft es beides und wird auch beides weiterhin machen. Junior, what will come after the European tour now, after the German gigs? Sleep. For like a month. No, we're gonna go to Japan in July, and I think we're gonna play in Hawaii possibly in August. And we just got confirmed a couple of days ago actually to be on the Castle Donington Festival, and we may do another festival or two while we're over. Legion. And after that, we're probably just going to end up doing some more dates, like towards the end of the year, do some more dates in the United States, do some more touring over there. Also nach der Europatour, die jetzt gerade läuft, da werden sie nochmal nach Japan gehen, dann Hawaii, England noch ein paar Gigs, Castle Donington werden sie spielen und dann wahrscheinlich wieder ein paar Gigs in den USA. Ja, nochmal ganz kurz auf die Produktion zurück von der letzten LP. Gemixt wurde das Ganze von Michael Wagner. Es war der nicht so ein bisschen ängstlich vielleicht so, dass Michael Wagner das Ganze ein bisschen kommerziell machen kann, weil er hat ja zum Beispiel auch Bonfire produziert. Michael Wagner did the mix on the last album, So Far So Good So What. Didn't you was a little bit afraid of it, that he gone maybe the commercial line? Or going too soft to sound? His version is totally metal compared to Paul Annie's version. Paul Annie had it sounding like Def Leppard, and I know, regardless how good the songs were, that if someone would have heard us sounding like Def Leppard, they would have went like, what's going on? Also Paul Lanny, sein Co-Produzent, hat versucht, das Ding zu mischen. Das klang so ein bisschen zu Def Leppard, also zu weich das Ganze. Jetzt hat Michael Wagner das gemischt und er ist total zufrieden damit. Er meint, die Produktion ist so heavy geworden, wie sie werden sollte. Ja, was wird in der Zukunft von Megadeth zu erwarten sein? What will be in the future of Megadeth? The lineup, I think it's tight now. Will be there like this now, the lineup. The music will maybe change a little bit. What you said. No, I think we're just going to keep growing. You know, I mean, we're definitely going to get older. So, you know, we might as well grow old while we're growing. Also er meint, er wird noch älter und er wird noch erwachsen, musikalisch, weiß noch nicht, ob sich was ändern wird. Ich danke euch für das Interview. Dave? What? Oh. Yeah, see. Nochmal Dave? Junior? Yo. Bye. Auf Wiedersehen. The song is about God, about the system of things, about getting to work on time, about paying your bills, about having feelings, about being kind, about not being kind, about being the Chancellor of Germany. Do you know what I'm talking about, Essen? But for those of you that don't, we'll give you another clue with the bass guitar. David Ellison! And on my right, lead guitar, Jeff Young. Believe me, I believe in God. Talk to him every day. Believe me, I support the system.
son, peace. Thank you very much, Jesse. You guys are fucking great. Good night.